Sou Oswaldo Focatinua, escritor, e hoje estou com um novo convidado, que é o Dr. Andrade Antônio Ambrósio, que é autor de fantásticos, maravilhosos, que eu convido a todos nós a conhecermos, a lermos, sobre economia, com o tema Kishiquila, que é uma ação que é muito praticada pelas nossas famílias e que o doutor vai nos detalhar um pouquinho em volta deste fenômeno. Doutor, muito obrigado pela sua presença, como está? Estou bem, obrigado. Estou bastante contente por estar aqui e obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra. Doutor, que inspiração teve para escrever sobre Kishiquila e sobre economia familiar? Obrigado pela questão. As sociedades, as famílias, sobretudo, não vivem sem dinheiro, sem economia. E há conceitos em volta de muitos instrumentos ligados à economia. Esses, sim, foram os principais motivos que me levaram a investigar, que me levaram a escrever estes dois livros, porque sobretudo entendam a economia, entendam como funciona o dinheiro. Quais são as fontes de inspirações ou a fonte de inspiração que teve para chegar à escrita do livro? Os problemas econômicos são, para mim, as principais fontes de inspiração. Sempre que identifico algum problema, alguma falta de compreensão sobre os fenómenos econômicos, isso leva-me a investigar, entender e dar alguma solução ou possíveis soluções a esse mesmo problema. Então, são os problemas econômicos, problemas que graçam nas famílias do ponto de vista financeiro, os principais motivos que levam-me a escrever para dar alguma solução ou possíveis soluções. Kishiquila, recomendar? Eu costumo dizer que este livro não visa criticar ou julgar as pessoas, as famílias que jogam Kishiquila. Visa, sobretudo, chamar a atenção sobre as vantagens e as desvantagens. Chamar, sobretudo, a reflexão das famílias que jogam. Eu, como consultor econômico, claramente não estaria ou não devo incentivar as economias informais. Não devo incentivar que as pessoas guardem dinheiro através de outras pessoas. Devo, sim, incentivar instrumentos formais, instrumentos de sustentabilidade econômica, onde quer as famílias, quer o país, a economia do país ganhe. E a Kishiquila trata-se de ganhos pontuais, muitas das vezes meros ganhos ou aparentes ganhos, mas do ponto de vista de sustentabilidade econômica a favor do país, quase que nada se ganha. Resumidamente, para quem nos acompanha e não tem noção, diga-nos o que é Kishiquila, na verdade. A Kishiquila é um tipo de jogo, é uma interação entre pessoas que decidem uma da outra guardar dinheiro. Ou seja, grande parte desse jogo ocorre entre pessoas que têm dificuldade de poupar e desde logo entendem que têm que guardar o seu dinheiro ou dar o seu dinheiro a uma pessoa para poder fazer isso, guardar. Sendo que cada um recebe o bolo de forma rotativa. Se eventualmente são duas pessoas e a contribuição é mensalmente, portanto a rotatividade é mensal. Este mês recebe o João e outro mês recebe o Antônio. E isso intitulei como Kishiquila simples. E é o mais comum entre funcionários que labutam em empregos formais. Entretanto, já a Kishiquila com mais de duas pessoas são as complexas, não é? Muito bem. Que pode levar mais do que 2, 3 meses para poder se receber o bolo. Isso também tem sido fonte de alguns conflitos a nível da comunidade. Isso, sim, para além de, às vezes, afinar mais a afinidade entre as pessoas,
também acaba por criar alas, criar conflitos, criar desentendimentos. Já houve relatos durante a minha investigação de pessoas que recebem Kishkila, recebem valores, mas na hora de dar a sua parte, a sua contribuição, acabam por desaparecer, acabam por fugir. Mal. Bom, então isso trata-se de uma das razões de desentendimento, de desunião, porque a Kishkila é um instrumento, é um tipo de jogo informal, onde não há contratos formais, pronto, há muitos riscos e como disse, do ponto de vista da sustentabilidade econômica, eu como gestor não devo promover, sendo que, repito, o livro não visa criticar, julgar, chama a reflexão das vantagens e desvantagens. E nesta reflexão, qual seria o papel do Estado, das instituições financeiras, do BNA, dos bancos comerciais, para ajudar, não sei regular a atividade de Kishkila, mas se calhar criar mecanismos para que as pessoas não tenham que recorrer a esta atividade e recorrer ao Estado? Boa, grande questão. Dizer que a Kishkila como um fenômeno socioeconômico, dificilmente ela acaba. E o livro não visa claramente dizer que devemos acabar com a Kishkila, mas é possível mitigar a níveis aceitáveis. A Kishkila como um dos jogos informais, claramente eu como consultor devo incentivar que haja políticas para que se diminua este tipo de jogo informal. Imaginemos se todos nós jogássemos a Kishkila, o que seria dos bancos. Imagine que nenhum de nós recorresse a instituições financeiras, o que seria delas? Não, penso que não teriam razões de existir. No entanto, eu no livro identifiquei um dos instrumentos que poucos bancos fazem, que tem que ver com adiantamento salarial, tem que ver com os créditos no nível menor para acudir a situações pontuais dos cidadãos. Conheço um banco que faz isso, gostava de não fazer publicidade. Portanto, isso claramente acaba também por inibir ou afastar as pessoas de recorrerem a práticas da Kishkila. O outro elemento também tem que ver com a responsabilidade que cada um deve ter, sobretudo o Estado, o Banco Nacional de Angola, na literacia financeira das populações. Para além disso, a Kishkila, sendo uma prática muito enraizada na comunidade pobre, portanto, a Kishkila, grande parte das pessoas que jogam Kishkila são pobres, daí entender que as políticas que visam a produção de emprego, que visam a melhoria de salários, as políticas que visam a formalização da economia, todas essas políticas juntas, congregadas, ajudam com que a informalidade diminua. E se a informalidade diminuir, claramente que as razões da pobreza terão menos força. E sendo a Kishkila um jogo muito praticado pelos pobres, é mais pobres que praticam. Se a gente aplicar políticas sustentadas de redução da pobreza, redução da informalidade, claramente a Kishkila, de forma suave e natural, vai reduzir. É só um tópico que dificilmente nós vemos pessoas avantajadas financeiramente ou com alguma condição econômica envolvidas na Kishkila. Muito bem. Podemos fazer um casamento já com princípios da educação econômica, não é? Que também tem a ver com a educação a nível de economia para as famílias, né? Particularmente as famílias mais pobres. Fala-me um bocadinho deste livro. Princípios. A Kishkila, embora não perguntou, mas deixa-me avançar, foi lançada no dia 2 de agosto de 2025. Já este livro, Princípios de Educação Econômica, segunda edição, foi lançada igualmente neste mesmo dia. A primeira edição foi lançada em 2024. Este livro trata-se de segunda edição. Essa é a segunda edição. Segunda edição. Bem, este livro é um conjunto de comportamentos nocivos à economia que as famílias adotam. Aí chamo as famílias
a manterem contato com esse instrumento para poderem mitigar aquilo que nós chamamos de problema econômico nos lares. Eu também chamo a atenção às famílias para diminuírem as críticas que se fazem em relação ao governo, às reclamações, às vitimizações, pois esses três elementos acabam por nos afastar de fazermos a nossa parte, o que podemos para podermos mitigar aquilo que é o problema econômico. Claro, sabemos que vivemos problemas grandes do ponto de vista econômico, o país vive numa crise, mas se cada uma das famílias fizer o que pode, claramente que os problemas financeiros serão mitigados. Todos nós temos uma fazer a nossa parte. Já temos problemas demais, então cada um faz a sua parte. Eu costumo dizer que todo mundo precisa ter noções de literacia financeira para que não chame responsabilidades à toa, para que não saia à toa, para que não compre à toa, para que também não faça filhos à toa, para que também não tenha relações à toa. Portanto, não é o governo que nos dá 5, 4 namoradas, quando a mata só ganha 80, 90 mil kwanzas. Então, há um conjunto de comportamentos essenciais, aparentemente... Doutor, quais são os desafios que encontrou ao escrever os livros? Os maiores desafios? Escrever livros em Angola é muito difícil, há de facto muitos desafios, desde a falta de incentivo por parte do Estado, do meu ponto de vista, a inflação no mercado, as várias barreiras, são de facto desafios gritantes. Parece que há mares ou pessoas a remarem contra a maré, mas é o propósito que nos chama a escrever esse mesmo livro e por isso não desistimos, porque entendemos que os anos na universidade não podem ser em vão, entendemos que o conhecimento só é válido quando é partilhado. Então, não obstante as dificuldades, os desafios, tivemos que correr atrás e graças a Deus conseguimos. Muito bem. Doutor, diga uma coisa, há muita falta de gosto pela leitura da parte da juventude. Que contribuição pode dar no sentido de incentivar a juventude a gostar de ler, a dedicar-se, a despender mais tempo na leitura? Há um conjunto de instrumentos que devemos avançar, dentre elas as famílias. Os pais devem, desde tenra idade, habituar ou criar incentivo de leitura aos filhos, nomeadamente oferecer livros. Poucos de nós fizemos isso. Não podemos só empurrar a culpa ao governo, embora tenha alguma dose de culpa. Por parte do governo, precisa preencher as escolas de biblioteca. Só de lembrar que há pouquíssimas escolas a nível do país onde se pode investigar, onde se pode ler, onde se pode encontrar livros. Por outro lado, o governo precisa também incentivar a importação de livros, de incentivar de forma a comparticipar, se é possível, de forma a os livros tornarem-se menos caros. Por outro lado, precisa haver a questão dos autores, dos escritores. É só dizer que eu, como autor, escritor, para publicar um livro, arrendar um espaço na mediateca, por exemplo, do Kazenga, 2 horas, eu devo pagar 80 mil kwanzas. É o que eu fiz em agosto. Isso é uma aberração. Portanto, não estaremos aí a promover livros nenhum, porque a partida percebe-se que há estratégias que visam pisotear os autores, que visa, no meu entender, que visa barrar os autores. Então, se 2 horas de arrendamento no espaço são 80 mil kwanzas, para além de outros gastos, nomeadamente na gráfica, o autor fica muitas noites sem dormir para poder escrever. Quanto é que vai ficar nas prateleiras o preço do livro? Claramente não vai ficar 8, 9, 10 mil kwanzas. Não. Doutora, que mensagem dar para os jovens, a juventude que gostaria de seguir o seu caminho,
que gostaria de Bom, fazer um livro, que gostaria de ser autor, escritor, que mensagem deixaria para a juventude? para a juventude, dizer que o país, embora tenha muitas dificuldades, mas é sempre possível. É nas dificuldades onde nos tornamos mais fortes, onde mais devemos primar pelo conhecimento, por um lado. Por outro lado, para se escrever é preciso ser amante da leitura. É impossível alguém escrever livros, ser amante da investigação e do conhecimento sem ter o gosto pela leitura. E quando me refiro à leitura, estou a dizer ler o que é possível, nomeadamente jornal, revista. Muitos de nós, jovens sobretudo, dizem que não leem porque os livros estão caros. É verdade que muitos livros estão a um preço não disponível nos bolsos das pessoas, mas para começar a ler é possível sim, porque nós, muitos jovens, perdem tempo a ver futilidade nas redes sociais, etc. Para além disso, muitos jovens gastam dinheiro em fio de ouro, calçados, relógios de 60, 70 mil kwanzas. Logo, livro de 15, 10 mil kwanzas, muitos deles dizem que está caro. Exatamente. Portanto, também, se por um lado reconhecemos que os preços deviam estar um pouco mais baixos, mas por outro lado reconhecemos que não há cultura, os jovens às vezes usam essa escapatória do preço dos livros para não poderem ler. Exatamente. Uma vez que eles abdicam da compra dos livros de 15, 20 mil kwanzas para comprar coisas de 50, 100 mil kwanzas muito mais caras, mas que não agreguem valor acrescentado às suas vidas. Então, é algo complexo, mas é possível se cultivar, é possível fazer. Como educador financeiro, que conselho, e aqui é a última questão, que conselho daria às nossas famílias que nesse momento passam por alguma dificuldade financeira, desemprego, falta de rendimentos para custear o sustento familiar? Que conselho daria, de forma sintética, a uma família que hoje tem passado por dificuldades? Reconhecemos que muitas delas são ignorantes sobre as questões financeiras, não por culpa própria, porque devemos reconhecer que o nosso conhecimento, a nossa educação, o nosso estilo de vida também depende da nossa história, da forma como o país é governado, por um lado. Por outro lado, as famílias, parte do que sofrem, do que têm de problema, é por culpa delas mesmas também, não só do governo. Aqui chama a atenção a necessidade de, sempre que possível, impedir que a doença entre em casa. Eu costumo dizer que, antes de termos paludismo, temos que pôr rede nas janelas, temos que evitar o lixo, os lagos, águas paradas em casa. Muitas das vezes nós só nos preocupamos com o paludismo depois de já termos paludismo. É o mesmo que eu estava a dizer atrás. Muitos de nós só nos preocupamos sobre a importância da educação financeira depois de termos mais responsabilidades do que devíamos, depois de termos mais filhos do que devíamos, depois de termos mais namoradas do que devíamos, depois de termos mais saídas, mais amigos sanguessugas do que devíamos. Então, nós, aí já temos doença, já temos doença. Quando já se tem a doença, o tratamento claramente já não é pôr rede na janela, já não é evitar lixo, aí já ir para o hospital, etc. Exatamente. Portanto, para aqueles que ainda não têm a doença, o ideal é mesmo pôr rede nas janelas, que tem que ver que evitar saídas à toa, evitar responsabilidades que o bolso não aguenta. Isso, a princípio, esse é o básico, porque eu costumo dizer que a nossa vida é que deve se adaptar à nossa capacidade financeira. E não exigir que a nossa capacidade financeira se adapte ao nosso estilo de vida. É que muitas das vezes nós quase que exigimos que a nossa capacidade financeira se adapta ao que nós queremos. Não. É o nosso estilo de vida que tem que se adaptar àquilo que é a nossa capacidade financeira. Claramente que os problemas vão sempre existir, porque vivemos numa conjuntura, vamos sempre ter problemas, vamos sempre ter necessidades não satisfeitas, mas quando se tem um conhecimento de educação financeira, claramente o sofrimento não é igual. Eu não sofro o mesmo
do mesmo nível que alguém que não tem conhecimento sobre educação financeira. Claramente não. Projetos para o futuro. Temos alguma coisa Projetos para o futuro. já? Há vários, mas gostava de avançar nas questões de ciência, de produção de livros. Eu está em forja, em plano, começar a escrever um livro com um teor econômico também, mas um pouco virado às questões políticas do país. Tenciono começar a escrever um livro virado a isso. Para além disso, claro, temos outros projetos que têm que ver com palestras que vamos continuar a dar, tem que ver com formações que nós damos, tem que ver com as mentorias que de vez em quando damos. A princípio, para avançar, este é o projeto. Os 2 livros, para mim, são poucos. São poucos. Pretendo pelo menos, no mínimo, lançar mais 2 livros antes de eu morrer. Pretendo lançar mais 2 livros, no mínimo. E quem quiser apoiar, tem algum contato, algum e-mail? Boa. Os meus contactos são nomeadamente 930-04-9502, 930-04-9502 e o 937-46-8236. 937-46-8236. O e-mail é o andradeambrosio.aa@gmail.com, andradeambrosio.aa@gmail.com. O Facebook é o Andrade A.Ambrosio. Essa é a conta, a página é o Andrade Antônio Ambrosio. Portanto, estamos sempre disponíveis para projetos ligados à ciência, à leitura, ao livro. Estamos disponíveis. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade e conto consigo quando lançar o terceiro livro. Eu faço questão de o receber e voltamos a dialogar um bocadinho sobre o novo livro. Tá? Muito obrigado pelo convite. Como disse, os encontros, as atividades que promovam livros, leituras, são sempre bem-vindas e estarei sempre disponíveis para abraçá-las. Portanto, parabéns pelo projeto que o líder Osvaldo Focatino tem. Muito bem. E estou agradecido mais uma vez pelo convite e por estar aqui. Então, viva a leitura, viva os livros, viva a leitura, estamos juntos. Os livros, quero convidar a todos que nos acompanham a apoiar a juventude, apoiar o Dr. Andrade nos seus projetos, porque isto não só enriquece o nosso conhecimento sobre economia, mas também ajuda as famílias a saírem de certas situações que o conhecimento pode ser a chave para que abandonem determinadas práticas. Muito obrigado e estamos juntos. Boa. Doutor,